Olá a todos, aula desta semana de Física de Eletrostática, que é o início do módulozinho de eletromagnetismo. Bom, primeiro, dissecando a palavra, se podemos usar esse termo, eletro vem de eletricidade, vem de elétrons, enfim. Só uma curiosidade aqui, o nome elétron, ele vem do grego, que significa âmbar. Âmbar que é como se fosse uma resininha que as árvores expelem. Esse âmbar é usado, entre outras coisas, em fósseis. É muito encontrado em fósseis. E o nome de âmbar vem justamente porque quando se atrita o âmbar com algum outro material, eles tendem a ficar eletrizados. Claro, depende do material, mas tendem a ficar eletrizados. Então, daí vem o nome elétron. Né? Elétron significa âmbar em grego. E estática, lembra de estática e hidrostática quando algo está parado. No caso aqui da eletrostática, as cargas estão paradas, mas essa é uma definição muito pouco precisa. O mais correto é dizer que não há variação na intensidade do campo elétrico. Porque, por exemplo, existe algo da eletrostática que as cargas se movem. É o caso do potencial elétrico, que, se não me engano, na próxima aula veremos. Então, dizer que a eletrostática é o estudo das cargas paradas é algo das cargas imóveis, não é muito preciso, porque há situações que as cargas podem se mover. O que é mais preciso é dizer que não há variação na intensidade do campo elétrico. Aqui primeiro vamos ver a estrutura atômica. Sabemos que um átomo ele é constituído pelo núcleo e pela eletrosfera. E o núcleo, por sua vez, é constituído por partículas positivas, que são os prótons, partículas negativas, os nêutrons. E a eletrosfera, aqui está no modelo de Rutherford, está com o modelo sistema solar. A eletrosfera é feita por elétrons, obviamente, e carga negativa. Aqui, claro, está fora de escala. Aqui está um átomo mais ou menos, entre muitas aspas, em escala. Aqui seria um núcleo, na verdade, esse setorzinho aqui, com esse zoom, e aqui seria os limites da eletrosfera. Enfim, não é muito correto dizer limite da eletrosfera, porque nas aulas de química, antes da pandemia, se não me engano, vimos que não há um número limite de camadas eletrônicas. Há infinitas camadas eletrônicas. Mas para os elementos que temos conhecimento, só vão até 108, se não me engano, 108 elétrons, que dá 7 períodos. 7 períodos? 7 períodos. Enfim, uma analogia entre o tamanho do núcleo atômico e o tamanho da eletrosfera se eu tiver um dente de leão, perdão, se o núcleo atômico for uma bola de golfe, a eletrosfera seria a Terra. Então dá para ver que se o núcleo atômico fosse uma bola de golfe, mantendo a mesma proporção, a eletrosfera seria mais ou menos o tamanho da Terra. Então, enfim, para ver como as escalas atômicas são escalas extremamente pequenas, extremamente inimagináveis para a mente humana. E aqui temos algo importantíssimo na física, que é o fenômeno do confinamento e da quantização. O que é quantização, em primeiro lugar? Quantização, as pessoas, enfim, já se remetem a algo quântico, mecânica quântica, física quântica, e de fato é isso mesmo. A física quântica tem esse nome porque grandezas físicas na física quântica são quantizáveis. Como a energia ela é quantizada. Algo que é quantizado quer dizer que ela só pode assumir valores inteiros de uma determinada constante. Por exemplo, no caso da energia, na energia de uma onda eletromagnética, essa energia é dada pela fórmula de Planck, que a energia é igual a constante de Planck vezes a frequência.
Essa constante de Planck ela não muda, é uma constante universal. A única coisa que pode variar nessa equação é justamente a frequência. Mas a frequência não pode ter, por exemplo, meio Hz, 1,5 Hz. Só existe 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz. Só existem valores inteiros. Não pode existir valor decimal, vamos dizer assim. Então, quando algo é quantizado, quer dizer que algo só pode assumir valores inteiros de uma dada constante. No caso, a carga elétrica. A carga elétrica, Q é de quantidade de carga. Quantidade de carga é igual ao número de partículas vezes E. Esse E é a carga elementar, que é a carga do elétron. É a carga do elétron e a carga do próton. Só que a carga do elétron, como o elétron é negativo, é menos, e a carga do próton, como o próton é positivo, é mais E. Enfim. Então, esse N aqui, a quantidade de carga é igual ao número de partículas vezes a carga elementar. A carga elementar é constante, não varia. A única coisa que pode mudar é o número de partículas, mas só existem partículas inteiras. Não pode existir metade de uma partícula, por exemplo. Não pode existir 2/3 de uma partícula. Não pode existir um terço de uma partícula. Só existe uma partícula, 2 partículas, 3 partículas, e assim sucessivamente. Não existe metade de uma partícula. Então, dizer que algo é quantizado quer dizer que ela só admite valores discretos. Um valor discreto é justamente valores inteiros, né? Ao passo que valores contínuos são valores que admitem números com vírgula, enfim, bem grosseiramente. E o confinamento quer dizer que a menor carga possível para qualquer partícula é a carga elementar. Não existe nenhuma partícula com uma quantidade de carga menor que a carga elementar. A carga elementar, deixa eu passar para o... eu acabei esquecendo de colocar a carga elementar, mas na apostila tem, tá? Na apostila tem a carga elementar dos valores da IUPAP. Os valores da IUPAP, que é a União Internacional de Física Pura e Aplicada, né? Tem a União Internacional de Química Pura e Aplicada, que é a UPAC, também tem a IUPAP, que é a União Internacional de Física Pura e Aplicada. Na apostila tem o valor completo da carga do elétron. Mas enfim, a carga do elétron é de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Coulomb é a unidade de quantidade de carga. Não há nenhuma partícula que possa admitir um valor menor do que essa carga. No caso aqui eu peguei para ilustrar o fenômeno do confinamento duas partículas conhecidas, que é o próton, esse aqui, e o nêutron, esse aqui. Não, na verdade eu confundi. O próton é esse, de fato, o próton é esse e o nêutron é esse. Sabemos que o próton ele não é uma partícula elementar. O próton é constituído por outras partículas chamadas de quark. Eu ilustrei aqui do modelo padrão da física. Tem os leptons, o elétron é um tipo de lepton. Tem os quarks, tem os bósons de calibre, o bóson de Gauss, e os bósons escalares. No caso, só tem o bóson de Higgs aqui. Os quarks eles se organizam e podem formar baryons, mesons, hadrons. O próton e o nêutron são exemplos de hadrons. Eles são constituídos por quarks. Sabemos que o próton é constituído por 2 quark up e 1 quark down. Aí eu coloco 2U mais 1D é igual a mais 1. Esse mais 1, justamente como o próton tem carga de mais 1, eu coloco, no caso, mais 1D da carga elementar, eu coloco mais 1. E agora o nêutron é constituído por 1 quark up e 2 quark down. Então, 1 up mais 2 down dá 0, já que o nêutron é uma partícula de carga nêutron. Resolvendo esse sistema, bem facinho de resolver, eu tenho que a carga de 1 down é de menos 1/3. E a carga de 1 up é de 2/3. A primeira coisa é estranho porque esses valores não são valores inteiros, são valores fracionados. Mas é porque não existe possibilidade de um quark ele ser visto isoladamente na natureza. Não tem como eu ver um quark up, por exemplo, isolado. Ele sempre vai estar ligado com outro quark. Sempre vai ter uma ligação entre os quarks para justamente esse valor ser inteiro.
Esse fenômeno é conhecido como confinamento. Não pode existir um quark solitário no universo, ele sempre vai estar em interações com outros quarks para poder dar um número inteiro. Então esse fenômeno é um fenômeno de confinamento. E aqui toda partícula com cargas diferentes vão se atrair, né? Enfim, é como se fosse uma musiquinha, né? Os opostos se atraem, os diferentes se repelem. Que aqui, por exemplo, os diferentes se repelem, não, perdão, diferente e oposto, a mesma coisa. E os iguais se repelem. No caso aqui eu tenho duas partículas negativas, as duas se repelem, eu tenho duas partículas negativas embaixo também, as duas se repelem. Aqui eu tenho uma positiva e uma negativa, as duas se atraem, ou seja, com cargas diferentes se atraem, corpos com a mesma carga se repelem, de fato. E aqui, por exemplo, se eu tiver um muon que tem carga menos 1, um elétron que também tem carga menos 1, eles então vão se repelir. Se eu tenho um tau que é menos 1 e um elétron que é menos 1, também se repelem. Mas se eu tenho um tau e um próton, por exemplo, eles vão se atrair, porque um é positivo e outro é negativo. Processo de eletrização é basicamente um jeito que eu posso fazer com que objetos fiquem eletrizados. O mais simples é a eletrização por atrito. Fazemos isso no nosso dia a dia, né? Passa um pente de plástico no cabelo até ele ficar eletrizado, encosta num pedaço de papel, enfim, num pedacinho de papel rasgado, mas aí que o pedacinho de papel vai ser atraído pelo pente. Isso foi porque o pente ele foi eletrizado por atrito com o cabelo. No caso aqui, eu tenho um bastão de vidro e um pedacinho de seda. Se eu esfregar em sentidos opostos, o vidro para cima e a seda para baixo, eu vou ver que o vidro ele vai ficar positivo, vai ficar eletrizado positivamente, ao passo que a seda negativamente. Ou seja, os elétrons da seda, os elétrons do vidro passaram do vidro para a seda. Já que os elétrons, como eles estão na eletrosfera, como eles estão distantes do núcleo atômico, é relativamente simples. Mas é mais fácil tirar um elétron do átomo do que tirar um próton do átomo, por exemplo. Para tirar um próton do átomo, eu tenho que ter uma reação nuclear, tenho que gastar muito mais energia para tirar um próton do que para tirar um elétron. Então, os elétrons saem do vidro e vão para a seda. Então, como a seda vai ter um excesso de cargas negativas, vai ter uma carga negativa, e como o vidro vai ter uma falta de elétrons, isso é falta de carga negativa, vai ter uma carga positiva, vai estar carregado positivamente. O que determina se o material, depois de eu atritar um no outro, fica positivo e outro negativo, é uma coisa chamada de série triboelétrica, que é justamente o que está aqui. Uma série triboelétrica é representada desse jeito. Eu tenho um que tem maior facilidade de obter carga positiva, outros que ficam neutros no atrito, e outros que têm maior facilidade de obter carga negativa. No caso aqui eu tenho um Teflon, que é o que mais fica facilmente negativo, e a pele seca humana, que é o que mais facilmente fica com carga positiva. Então, por exemplo, se eu atritar o cabelo humano com polietileno, eu vou ver que o polietileno vai ficar negativo e o cabelo humano vai ficar positivo. Nossa, eu tô gaguejando muito por causa do novo aparelho que eu botei, minha língua não está conseguindo ficar confortável dentro da boca, então eu tô ficando um pouco gago. Mas enfim, essa é a série triboelétrica. Os que estão mais próximos da ponta são o que tem maior facilidade para ficar com carga positiva, da ponta vermelha no caso, e os que estão mais perto da ponta da linha azul são os que ficam mais fácil com carga negativa. E outro processo de eletrização é o processo de eletrização por contato. Eu tenho duas esferas, ou enfim, dois quadrados, dois cubos, perdão, enfim, dois objetos qualquer, um carregado, tanto pode ser positivo, negativo, enfim, ele carregado, e outro objeto neutro. Quando eu coloco eles em contato, as cargas que estavam em excesso eles começam a se distribuir em ambos os corpos. Ou seja, quando eu coloco esses corpos separadamente,
eu vou ver que a carga que antes estava só em um passou para os dois. E no caso específico, das duas esferas serem idênticas, isso é, constituídas pelo mesmo material, tem o mesmo raio, se eu for ver a quantidade de cargas total depois da aproximação, é a quantidade total da carga dessa esfera inicial, mais a quantidade total dessa outra esferinha aqui, dividido por 2. 2 justamente porque eu tenho duas esferas se juntando. Se eu colocasse esse processo de novo, se eu pegasse essas duas esferas, depois, né, eu coloco elas juntas, elas se eletrizam, eu separo e depois eu coloco elas em contato com outra esfera. Aí eu faço o processo novamente. Caso as esferas não sejam idênticas, caso uma esfera tenha um raio maior que a outra, tenho que usar uma coisa conhecida como densidade superficial de cargas, que no final da aula vamos falar sobre isso. O processo de eletrização é o processo da indução. O último processo de eletrização é o processo da indução. Eu tenho um corpo A. Todo corpo ele tem naturalmente átomos. Todo corpo é constituído por átomos. Eu sou constituído por átomos, você, o meu computador, o meu mouse, enfim. São constituídos por átomos. Átomos têm cargas positivas, têm cargas negativas. Todo corpo ele tem cargas positivas e negativas. Só que, em alguns corpos, essas cargas estão em equilíbrio. Ou seja, eu tenho o mesmo número de cargas positivas e o mesmo número de cargas negativas. Aí, quando eu somo as duas, eu tenho que dar zero. Eu pego um corpo A, que ele tem cargas positivas e negativas, eu aproximo o corpo, no caso, nesse exemplo que está um corpo negativo, mas pode ser um corpo positivo também. Nesse caso aqui, eu aproximo um corpo negativo, então as cargas positivas do corpo vão ser atraídas por esse novo objeto, e as cargas negativas do corpo vão estar em outra região do corpo. Se eu pegar um fio, conectar nesse corpo, na parte que está com a carga negativa, e jogar no chão, eu vou ter que as cargas negativas vão se distribuir para o chão. Esse fio que eu coloco é justamente o fio terra. O fio terra que é o de aterramento de chuveiro elétrico, enfim, é o fio terra. Eu tenho que, depois desse processo, se eu afastar o corpo negativo, eu tenho que o meu corpo ele ficou carregado positivamente, depois de eu fazer esse processo da indução. A indução, então, é basicamente aproximar um objeto carregado e colocar um fio terra no corpo. Quando eu coloco o fio terra, as cargas, nesse exemplo foram cargas negativas, mas pode ser uma carga positiva. As cargas vão se distribuir para o solo. E esse é o processo de indução. O eletroscópio de folhas é uma boa aplicaçãozinha dos processos de eletrização. O eletroscópio ele funciona basicamente para identificar se eu tenho se eu tenho cargas. Eu posso ver também o tanto de cargas que eu tenho, se eu, enfim, medir o ângulo que eles se separam, mas isso é um cálculo um pouco mais complicado. Enfim, não é que seja muito difícil, porque eu tenho que ter um pouco de trigonometria. Mas é bem mais fácil eu colocar uma carga qualquer e atestar a presença de um corpo qualquer, e atestar a presença de cargas. O eletroscópio e o pêndulo eletrostático, eles servem basicamente para ver se eu tenho carga. O pêndulo eletrostático, eu coloco uma bolinha de alumínio, enfim, qualquer coisa condutora, aproximo um corpo carregado. A bolinha ela pode ser repelida ou pode ser atraída, né? Dependendo da carga do outro objeto. Se não acontecer nada com ela, é porque o outro corpo não tem carga. O eletroscópio é parecido. Eu tenho esfera condutora, eu tenho um determinado material isolante que vai vedar essa garrafa. Eu tenho duas lâminas de alumínio, duas folhas de alumínio, daí o nome eletroscópio de folhas. Quando eu aproximo um corpo aqui da esfera condutora, eu tenho que, por exemplo, vamos supor que o corpo seja, enfim, a parte positiva do corpo esteja apontada aqui para a esfera,
Quando eu faço isso, as cargas da esfera condutora vão se distribuir nas folhas de alumínio, e quando essa distribuição nas folhas de alumínio, como eu tenho cargas de sinais iguais nas folhas, elas vão se separar, as folhas vão se distanciar. E aqui está um esquemazinho mais bem elaborado. Eu tenho a esfera condutora, eu tenho aqui o fiozinho de alumínio, eu tenho um corpo neutronizado, eu eu aproximo, eu vou ver que eu vou ter uma distribuição de massa, não, de carga ao longo do eletroscópio, e como as cargas têm sinal igual, elas vão se separar. Agora, a lei de Coulomb é uma das leis do eletromagnetismo. Dá para usar a lei de Coulomb e chegar na lei de Gauss para o eletromagnetismo. Não sei se algum de vocês já viu, mas a lei de Gauss para a eletrostática, é uma das 4 equações de Maxwell. E é basicamente não, porque eu tenho um entendimento de cálculo, enfim. Mas eu pego basicamente o meu campo elétrico, que ele é dado pela lei de Coulomb, e multiplico pela área, no caso a área de uma esfera. Quando eu faço isso, eu tenho a lei de Gauss para a eletrostática. A lei do Coulomb, a forma dela é bastante similar à lei de Newton da gravitação universal, né? A força da gravitação é igual à constante gravitacional vezes a massa de 1 vezes a massa do 2 dividido pela distância ao quadrado. A lei de Coulomb é bem similar, só que a constante agora é a constante eletrostática. Em vez de eu ter a multiplicação de massas, eu tenho a multiplicação de cargas. E aqui o valor da constante, aproximadamente nesse I, 8,99 vezes 10 a nona potência. Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Nos casos, a maioria das vezes, só se usa o valor de K como 9 vezes 10 a nona. Enfim, novamente, como cargas de sinais iguais se repelem e cargas de sinais opostos se atraem, eu vou ter uma força. Afinal, se eu vou ter um movimento, se eu vou ter uma aceleração, eu vou ter uma força, em ambos os casos. Essa força ela é calculada a partir do módulo dessas cargas, ou seja, eu pego o módulo de Q1, multiplico pelo módulo de Q2. Aí, para ver a direção da força, eu tenho que analisar justamente Justamente o sinal da carga, perdão. Se for cargas de mesmo sinal, as duas forças, as forças que atuam em ambas as cargas, elas não vão se aproximar, vão se repelir. Se forem corpos de cargas diferentes, as forças vão se atrair. E a força, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Eu coloquei aqui um gráficozinho, eu tenho a distância em metro e a força em newton. Isso aqui é justamente uma hipérbole, graças ao raio ao quadrado. Distância ao quadrado. Então, enfim, bastante similar também ao gráfico da força gravitacional com relação à distância. A lei de Coulomb é bastante similar à lei da gravitação universal. Só que, enfim, eu substituo as massas pelas cargas, a constante gravitacional universal pela constante eletrostática, e eu também tenho um módulo das cargas. Campo elétrico. O campo elétrico considera uma carga Q fixa em uma determinada posição, como mostra a figura. No caso, eu tenho dois campos elétricos, campo elétrico positivo e campo elétrico negativo. Se eu tiver, por exemplo, essa carga vermelhinha aqui nesse ponto, ela vai ter a ação de uma força. Afinal, ela vai estar carregada, pode ser positiva, pode ser negativa, mas vai existir uma carga nela. Ou seja, vai existir uma determinada força nessa partículazinha, nessa partículazinha vermelha que eu estou mostrando aqui. Já sabemos que se outra carga Q for colocada em um ponto P1, a uma certa distância de Q aparecerá uma força elétrica atuando sobre Q. De fato, se eu coloco a carga Qzinho a seta vermelha, é o indicador vermelho aqui que eu estou passando,
essa força vai ter uma força agindo. Essa força, a ação dessa força é graças ao campo elétrico. O campo elétrico ele é calculado, então, é uma grandeza vetorial. O campo elétrico é igual a força de atração ou repulsão, a força elétrica, nesse caso dividido pela carga de Qzinho. Era para ter colocado um Q minúsculo. Enfim. Não, perdão. A carga de Q maiúsculo mesmo. O Q minúsculo vem da distância ao quadrado. Enfim, então se eu substituir aqui a expressão de força, né? Se eu substituir essa expressão aqui, eu tenho que o modo do campo elétrico é a constante eletrostática vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. E aqui algo que tem que ser levado em consideração sempre é que cargas positivas, o campo elétrico, a direção do campo elétrico é radial para fora. Ele aponta para fora da carga. Se a carga for positiva, o campo é radial, mas para dentro. Enfim, vamos dizer então cargas positivas. O seu campo elétrico é para fora, se afasta da carga, ao passo que o campo elétrico de uma carga negativa é para dentro, se aproxima da carga. Direção e sentido, justamente o que eu falei antes. Aqui eu tenho dois campos, duas partículas separadas. Se eu colocar essas duas partículas em interação, uma for positiva e outra for negativa, como positiva aponta para fora e o negativo aponta para dentro, eu vou ter que algumas linhas de força, essas linhas, o nome delas é linha de força, vão sair da carga positiva e vão entrar na carga negativa. Aqui, elas saem da positiva, entram na negativa, saem da positiva, entram na negativa. Se eu tivesse duas cargas positivas, por exemplo, as duas não seriam desse formato, as duas iriam para fora, as duas iriam se repelir. Mesma coisa com duas cargas negativas. Agora, a direção e sentido, aqui eu tenho uma carga positiva e outra carga positiva. Perdão. Aqui eu tenho, não sei se dá para ver, mas essa carga positivazinha bem pequenininha, a força e o campo elétrico têm a mesma direção e o mesmo sentido. Só lembrar que como são cargas de mesmo sinal, elas vão se repelir, e como é uma carga positiva, o campo elétrico ele é para fora. Então, para fora no sentido que ele vai se distanciar dessa carga. Ou seja, a força e o campo elétrico têm a mesma direção e sentido, em cargas positivas. Agora, trocando o sinal da carga, uma carga positiva e outra carga negativa, eu vou ter que a força, como são cargas de sinais opostos, elas vão se atrair. Mas como o campo elétrico aponta para fora da interação, para dentro, o campo elétrico e a força não têm a mesma direção e sentido. Ou seja, quando as cargas forem positivas, a força e o campo elétrico têm o mesmo sentido, a mesma direção e o mesmo sentido. Se a carga for negativa, vão ter sentidos opostos. Isso é até um pouco, enfim. Se eu colocar que essa carga é negativa, eu coloco menos, então tem que F é igual a menos EQ. Enfim, essas expressões aqui, essa expressão aqui de baixo, ela também usa um módulo. Do mesmo jeito que a lei de Coulomb usa um módulo, essa também usa um módulo. Essa expressão aqui, ela é dada para saber o campo elétrico de uma carga pontual. Isso é uma carga que as suas dimensões são desprezíveis. É como se fosse um ponto, daí o nome pontual. Agora, campos elétricos de várias cargas, é só fazer uma soma vetorial. Eu tenho, enfim, aqui no exemplo eu tenho 3 cargas. Como eu tenho uma carga positiva aqui, ela vai apontar para fora. Outra carga positiva aqui também vai apontar para fora. E eu tenho uma carga negativa que vai apontar para dentro. É só fazer essa somazinha vetorial, tendo em consideração a distância, enfim. Fazer a soma vetorial como se fosse uma questão de estática. De estática, por exemplo, se eu tenho saber a tração de uma determinada corda, eu faço uma soma vetorial. A mesma coisa no campo elétrico de várias cargas. É só saber que uma carga positiva aponta para fora. No caso aqui eu tenho um ponto, uma carga de prova. Como
um campo elétrico positivo aponta para fora, então coloco esse campo para fora. Enfim, a mesma coisa com essa carga Q3 para fora, e a carga negativa aponta para dentro. Então é só fazer essa soma vetorial, tendo, enfim, os ângulos aqui, enfim, não vou entrar em detalhe nisso não. Agora, o campo elétrico uniforme. Eu falei a fórmula para calcular o campo elétrico putiforme, isso é de um ponto, mas há situações que o campo elétrico ele é uniforme. Ele não depende da distância do corpo até esse ponto. No caso dos televisores de tubo, dos antigos televisores de tubo, eles geravam campos elétricos uniformes. O campo elétrico ele não depende da distância. Quando isso acontece, é um campo elétrico uniforme, ou o CEU, o céu. Eu tenho duas placas, uma placa positiva e outra placa negativa. Como positivo, o campo elétrico aponta para fora, e o campo e as cargas negativas, o campo elétrico aponta para dentro, então eu vou ter um campo elétrico desse formato. Se eu tenho uma carga aqui, a carga vai ir do positivo para o negativo, o campo elétrico vai do positivo para o negativo. Isso eu posso saber a intensidade do campo elétrico, sabendo a intensidade da força e sabendo a intensidade sabendo a carga dessa partícula. Ou seja, não depende da distância, não depende da distância da placa. Eu vou ter o mesmo campo elétrico aqui, nesse ponto, perto da placa negativa, e o mesmo campo elétrico aqui, no meio, entre a placa positiva e a placa negativa. O meu campo elétrico não depende da distância. Agora eu vou ter os condutores e os isolantes, enfim. Condutor e isolante é bastante óbvio. O condutor ele conduz e o isolante isola, né? Não tem muito segredo, né? Os condutores eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Os condutores sólidos, conhecidos, são os metais, são excelentes condutores. Cobre, por exemplo, o ouro, que enfim, é um condutor show de bola. Líquidos ou eletrolíticos são condutores como, por exemplo, o sódio, o cloro, potássio, cálcio, enfim. Esses condutores em meio líquidos, eles são bem comuns na eletroquímica, que eu tenho, enfim, as pilhas de Daniel, a eletrólise, então são bem comuns nas pilhas. E os gasosos não são tão comuns, mas quando eu tenho, por exemplo, um gás ionizado, por exemplo, um gás oxigênio ionizado, ele pode conduzir carga. Só que os gasosos, eles não... ele é produzido do choque entre as cargas, né? Como o gás tem alta energia cinética, vimos na aula de estudo dos gases, ele tem alta energia cinética, então eu tenho uma colisão de partículas. Então a energia é produzida através desse choque. Eu posso ter isolantes também, que são os opostos dos condutores, eles impedem que haja passagem de corrente elétrica. Por exemplo, a borracha, a fita isolante, algodão, madeira, enfim. A densidade superficial de cargas. Toda densidade, por exemplo, a densidade volumétrica, densidade da água, sei lá. É a massa pelo volume. A densidade superficial, massa pela área, densidade linear, massa pelo comprimento. Agora, a densidade superficial de cargas, é o mesmo raciocínio. A densidade superficial de cargas vai ser igual a carga dividida pela área. Bastante óbvio. Isso quer dizer, basicamente, que se eu tenho um objeto com pouca área, eu vou ter uma grande densidade. É justamente o que está representado aqui. Eu tenho duas esferas. Ambas estão com a mesma carga, pode não parecer, mas elas estão com a mesma carga. Mais essa outra esfera, outra esfera não, né? Parece meio um elipsoide, mas tem um bico. Enfim, essa forma aqui. Como ela tem esse bico tem uma área menor. Como esse bico tem uma área menor, a sua densidade superficial de cargas vai ser bem maior aqui. E com a densidade superficial de cargas maior, eu vou ter uma maior quantidade de carga concentrada aqui nesse ponto. Ou seja, menor a área,
implica maior densidade superficial de cargas, o que implica maior quantidade de cargas. Isso explica, por exemplo, o poder das pontas, que é o poder das pontas é um nome dado à física dos para-raios, vamos dizer assim. Os para-raios, eles têm uma ponta extremamente fina. Como eles têm uma ponta extremamente fina, com a área muito fina, com uma alta densidade superficial e com uma alta quantidade de carga. Lá naquela pontinha do para-raio. Quando eu tenho uma nuvem carregada, a parte carregada da nuvem, os elétrons da nuvem, vão ser atraídos então para essa pontinha do para-raio, já que é bastante fino, pelas cargas positivas do para-raio. E aí eu tenho uma descarga elétrica, que vai no para-raio e não na rua, por exemplo, num carro, numa pessoa, enfim. Então, os para-raios eles são construídos usando esse princípio da densidade superficial de cargas, né, conhecido como o poder das pontas. No caso aqui, se o meu objeto for uma esfera, a área de uma esfera é simplesmente 4πr². Isso se aprende em matemática. Se for, sei lá, um tetraedro, só substituir pela área de um tetraedro. Um cubo, mesma coisa. Agora, a blindagem eletrostática ou gaiola de Faraday, podem pesquisar no YouTube, gaiola de Faraday. Faraday, F-A-R-A-D-A, Faraday, Y, tá faltando Y, Faraday. Basicamente, eu tenho uma gaiola metálica com uma pessoa dentro. A gaiola metálica ela é tal que o seu campo elétrico dentro dessa gaiola ele é zero. Ou seja, o campo elétrico é zero, justamente porque quando um condutor está em equilíbrio eletrostático, o seu campo vai ser zero. Porque se não fosse zero, eu não estaria em equilíbrio eletrostático. Eu teria um movimento de cargas. Eu não estaria em equilíbrio, já que eu tenho um movimento. Enfim, como aqui o meu campo dentro da blindagem, dentro da gaiola é zero, se eu tiver algum raio aqui, o raio eles vão sempre na gaiola. Eles nunca vão atravessar a gaiola em direção da pessoa. Sempre eles vão ficar na gaiola. Sempre serão sempre parando na gaiola. Nunca vão entrar dentro da gaiola. Nunca vão atingir a pessoa dentro da gaiola, por exemplo. Ou seja, quando eu tenho um condutor em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico no seu interior tem que ser nulo, mas o campo elétrico em sua superfície não é nulo. No caso aqui, na gaiola, o seu campo elétrico na sua superfície não é nulo, mas no seu interior é nulo. Também uma analogiazinha com a gravidade de Newton. Newton provou que enfim, se eu considerasse que no interior da Terra eu não tivesse gravidade. Newton, enfim, nos cálculos, ele considerava que no interior da Terra era como se não existisse gravidade. A gravidade ela começasse a surgir a partir da superfície, a partir da crosta. A partir de um pouco antes, mas enfim. Para ensino médio seria a parte da crosta. Então, outro paralelo entre a gravidade e a lei de Coulomb é que no interior de um condutor em equilíbrio, seu campo é nulo. Agora, algumas questões. Sabe-se que a carga do elétron vale menos 1,6 a 10 a menos 19 Coulomb. Considere um bastão de vidro que foi atritado pelo elétron, ficando possivelmente carregado com a carga de 5 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Conclui-se que o número de elétrons retirado do bastão foi de aproximadamente... Olha, se o bastão foi atritado e perdeu elétrons, ele ficou positivo, justamente o que a questão fala. Se ele tivesse ganhado elétrons, ele tinha ficado negativo. Para saber o que aconteceu, para saber a carga dele, é somente, enfim, se eu tenho a quantidade de carga que é igual a número de partículas vezes a carga elementar, a carga do elétron, a carga dele foi de 5 vezes 10 a menos 6. O número de partículas é o que eu quero descobrir, e a carga do elétron, a questão já deu, que é de 1,6 vezes 10 a menos 19. Eu não coloquei um menos aqui, porque como eu vou calcular um número de partículas, eu não posso ter menos
menos o número de partículas, né? Enfim. Sim, fazendo aqui a divisão, passando 1,610 a menos 19 para baixo, eu tenho que o resultado é de 3, era para estar uma vírgula aqui, 3,1 vezes 10 a 13 elétrons, que foram perdidos pelo bastão. Então, letra D. Esses números 6, 3, é a numeração da apostila. A uma distância D uma da outra, encontra-se duas séries metálicas idênticas, de dimensões expressíveis com cargas menos Q e mais 9Q. Elas são postas em contato e, em seguida, colocadas à distância 2D. A razão entre os modos das forças que atuam após o contato. E eu não entendi porque aqui ele usou o contato com C, aqui não, enfim. Que loucura. Atua após o contato e antes do contato enfim, tem as opções. Basicamente, se as duas esferas são idênticas, eu coloco elas em contato, a carga que elas vão adquirir depois do contato é dado por Q é igual a Q1 mais Q2 dividido por 2, né? Já que elas são idênticas. Se elas não fossem, teria que usar a densidade especial de cargas de cada um levando em conta o seu raio. Eu calculo então. Aqui eu vou, F1 é a força antes do contato e F2 é a força depois do contato. F1 é K1 vezes Q1, Q2 dividido por D ao quadrado. D1 é menos 1 coulomb e Q2 é 9 coulomb. Ao passo que, quando eu for multiplicar o módulo de menos 1 pelo módulo de 9, eu tenho 9. Ou seja, a força de 1 é 9, a força antes do contato, então é 9 vezes a constante eletrostática dividida pela distância ao quadrado. Ou, isolando aqui o K dividido pelo D ao quadrado, eu tenho que F1 é igual a 9 igual a K dividido por D ao quadrado. Fazendo a mesma coisa com depois do contato, eu vou ter que o Q depois do contato, coloquei Q' é igual a Q1 mais Q2 dividido por 2. Ou seja, 9 menos 1, 8. 8 dividido por 2, 4. Ou seja, a força depois vai ser 4 vezes 4, que dá 16. Cortando aqui, como eu tenho a distância depois do contato, elas foram colocadas, se eles colocarem a distância 2D. Ou seja, eu coloco 2D ao quadrado. 2D ao quadrado é simplesmente 4D ao quadrado. Agora eu posso cortar aqui, 16 com 4, sobra o 4, fazendo também, isolando o K por D quadrado, eu tenho que F2 dividido por 4 é igual a K dividido por D quadrado. Agora eu posso igualar essas duas expressões, eu tenho que F1 dividido por 9 é igual a F2 dividido por 4. A questão que é a razão entre os modos das forças que atuam após o contato e as do contato, ou seja, Q2 dividido por F2 dividido por F1. É justamente 4 nonos, que é a letra B. Agora, uma esfera metálica de raio 0,50 metros, 50 centímetros, está carregada com a carga positiva em equilíbrio eletrostático, de modo que a sua densidade especial de carga seja 1 vezes 10 a menos 6 coulomb metro quadrado. A esfera encontra-se no vácuo. Aí dá a constante eletrostática. A esfera encontra-se carregada com a carga elétrica D. E aqui a 20ª pergunta na apostila. O campo elétrico para pontos que estejam a distância de 30 cm do centro dessa esfera vale. Eu tenho que a densidade superficial de cargas, delta não, é um sigma, né? É um sigma. Sigma minúsculo é igual a Q por A. Eu tenho que a densidade é de 1 vezes 10 a menos 6 coulomb metro quadrado. A área é uma esfera, a questão diz que é uma esfera metálica. A área de uma esfera é 4πr ao quadrado. O R, a questão também já deu, é de 0,5 metro. 0,5 metro ao quadrado é 0,25. 4π vezes 25 é só π metro quadrado. Se eu isolar agora a carga, eu tenho que a carga vai ser igual à área vezes a densidade. A área é π e a densidade é de 10 a menos 6. Π é 3,14, ou seja, a carga da partícula é aproximadamente 3,14 vezes 10 a menos 6 coulomb, que é a letra A. E agora a 20ª alternativa, como
A 19 e a 20 são duas perguntas separadas, são duas questões separadas com o mesmo contexto, vamos dizer assim. Por isso que eu coloquei no mesmo slide. Ela diz que essa esfera está em equilíbrio eletrostático e que tem um raio de 50 centímetros, de 0,5 metros. E a 20ª pergunta quer saber o campo elétrico para pontos que estejam a distância de 30 centímetros do centro dessa esfera. Como ela está em equilíbrio eletrostático, o seu campo elétrico no seu interior é nulo. E como a distância é de 30 centímetros, e 30 centímetros é menor do que 50, ou seja, está dentro da esfera. Ou seja, o seu campo é nulo. Aqui eu até desenhei, né, uma esfera aqui com um raio de 0,5 metros e outra distância de 0,3 metros, né, que é 30 centímetros. Como ela está em equilíbrio eletrostático, seu campo é nulo. Ou seja, letra D. Essa foi a aula de eletrostática. Caso eu tenha falado algo rápido, caso eu tenha falado alguma coisa embolada, meu aparelho também não está ajudando muito. Estou batendo muita língua nos meus dentes. Mas enfim, caso alguém não tenha ficado com alguma dúvida, enfim, pode me procurar ou procurar os outros educadores, no WhatsApp, no e-mail, enfim. Bons estudos.